dia, já te adoramos, tivemos momento devocional, e nesse momento, ó Pai, queremos aprender mais, pedimos a Tua graça, a Tua bênção para esse momento, nos ajuda a caminhar aqui nesse assunto, que é da Tua Palavra, nos ilumina. Ó Deus, abençoa cada um dos que aqui estão, ó Pai, que sejam alimentados, sejam edificados e que o Senhor fale aos corações, ó Deus. É o que te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou tentar ser objetivo, perdemos um tempinho aí nos avisos. Eu vou começar citando o versículo base que temos aqui, 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, nós estamos falando das boas obras, nós vamos concluir hoje, se Deus permitir. Então, nós somos pedras vivas, todos nós somos pedras vivas, para oferecermos a Deus sacrifícios agradáveis por intermédio de Cristo. Então, isso é muito importante. Como é que as nossas boas obras são agradáveis a Deus? Por Jesus, por intermédio de Jesus, de Cristo Jesus. Então, esse versículo deixa claro isso. Vou pedir para a Emerson pegar ali o livro, acho que eu esqueci ali na minha bolsa, ali, o Guia de Estudos da Confissão. Acho que eu não peguei. Vê se está aí, Emerson, para mim. Irmãos, eu vou ler a seção 6 do capítulo 16 das Boas Obras. Nós vamos ver duas sessões aqui, se Deus permitir, se der tempo. E a primeira, a sexta, diz o seguinte: não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Na questão das boas obras, como é que eu sei se as minhas obras são aceitáveis diante de Deus? Não é só crente, há um sentido em que só o crente genuíno faz boas obras. Mas a gente olha ao redor, e nós vamos falar disso, as pessoas não crentes fazem coisas boas também, fazem boas obras. Mas como é que a gente vê isso? Porque às vezes as pessoas olham para a igreja, e às vezes a igreja pode passar por um momento de pobreza de boas obras, né? A pessoa olha e diz, a igreja não está praticando as boas obras. Aí a pessoa compara, ela olha para o mundo e ela diz assim, mas lá fora há muitas pessoas que não servem a Cristo e elas praticam as boas obras. E como é que fica isso, né? Como é que Deus vê isso? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, os crentes são aceitos por meio de Cristo e suas obras também são aceitas por meio dele. Não como se fossem nessa vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus. Então, as nossas boas obras não são puras à vista de Deus, mas Deus nos vê por meio de Jesus e nos aceita e nos recompensa a nossa sinceridade por meio de Cristo, mesmo sendo fracos. Porque assim, a gente aprendeu nas aulas anteriores que somos servos inúteis, que nossas boas obras são deficientes. E aí alguém pode dizer assim, pastor, o senhor falou que a gente é tão mal, ruim, né? Pessoas más, deficientes, nós somos servos inúteis. E como é que pode, né? Como é que Deus aceita boas obras de pessoas como nós? Só Jesus é bom, só Deus é bom. Só Jesus é o justo. Não há justo nenhum sequer. Como é que Deus me aceita? O que eu faço para Ele, para a glória dEle, né? Então, nós vamos ver algo sobre isso. Então, essa aceitação, ela é por meio de Cristo. A confissão de fé, ela foi escrita em outro idioma, né, na língua inglesa. Nesse livro aqui, no Guia de Estudos, que a nossa editora publicou, nesse livro você vai ter, eu sei que nem todos, né, vão ter esse acesso aí à língua original da confissão, mas para essa sessão aqui, isso é muito importante. Eu vou ler os versículos daqui a pouco, também que a confissão cita.
mas existe uma mudança de entendimento dependendo da tradução. E eu creio que essa tradução que temos, ela alterou, não assim, alterou ao ponto de corromper totalmente não, mas que o nosso entendimento ele fica um pouco prejudicado. Porque em português nós temos assim: entretanto, porque os crentes são aceitos por meio de Cristo, as obras dele também são aceitas nele. E no inglês ele tem uma palavra, né, uma palavra em inglês, que é através, é uma palavra, eu não vou citar para não trazer panela, né, como o pessoal diz, mas nós somos aceitos nele, e tem uma palavra que ela significa mais do que por meio de Cristo, é através dele. O entendimento seria mais ou menos esse. Então, Paulo, em Efésios 1,6, ele diz que, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nós estamos nele, nós somos aceitos através dele. Não entres em juízo com teu servo, Salmo 143, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Certo? Eu vou seguir aí para a exposição, então. Certo? Eu tenho alguns versículos aí, os irmãos vejam os outros. Então, como é que as nossas boas obras podem ser aceitáveis diante de Deus? Apenas por meio do mediador. Certo? Apenas, você mesmo crente. Ah, pastor, mas eu sou crente, regenerado. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a nova natureza. Eu sou nova criação. Né? Tenho o Espírito Santo. Sou um crente cheio do Espírito Santo. Sua boa obra só é aceita por causa de Cristo. Somente nele você é aceito diante do Pai. Ele nos vê em Cristo, ele aceita nossas boas obras porque estamos em Cristo. De outro modo, somos odiosos diante de Deus. Então, há uma ideia bíblica de cobertura. O sangue de Jesus nos cobre, certo? Essa ideia de cobrir, de Jesus nos cobrir, está lá no Antigo Testamento. Então, Isaías diz que as nossas obras, né, são trapo de imundícia. No livro de Zacarias, no capítulo 3, para ganhar tempo eu não vou lá ler o capítulo e me deter, o sacerdote Josué está imundo, com vestes imundas. E aí ele é tirado dessa veste imunda e dado uma veste nova para ele. E essa figura, essa metáfora, é o que Jesus faz conosco. Né? Mas mesmo crente, mesmo nós, crentes, nossas obras, né, nós precisamos ser cobertos por Jesus. Essa ideia ela está lá no propiciatório, no tabernáculo, lá na Arca da Aliança, na tampa da arca, tinha um negócio chamado propiciatório. Dentro estavam os 10 mandamentos. O sangue era colocado ali, na tampa. Então, simbolizando que Jesus cobre os nossos pecados pelo seu sangue. Então, a única maneira das nossas boas obras serem aceitas diante de Deus é por meio de Jesus. Então, Deus olha para nós como um pai, ele nos adotou na família, né? Fomos justificados, adotados. Ele olha para nós, ele vê as imperfeições. A gente não vê. Eu não vejo, você não pode não ver. Alguém, a gente pode dizer, naquele irmão, tem até uma brincadeira o pessoal dizendo no seminário do diretor, né? Dizer, o pastor Maeli, a gente só sabe que ele tem pecado porque a Bíblia diz que ele tem pecado. O homem é santo demais. Pronto, mesmo esse irmão, né, o mais santo, cheio do Espírito, isso é assim, diante de Deus, Deus sabe as imperfeições. Não estou dizendo que a gente tem que ficar escavucando imperfeição de ninguém, não. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso olhar, ele é limitado. Nós não conseguimos ver como Deus vê. Então, Deus recompensa por graça. Ele vê lá, é que nem, vai ter aqui na frente, ele vai dizer, um pai, né? Um pai, uma mãe, o filho vai lá,
dá um presente ou faz algo para agradar o seu pai, o pai está vendo ali, rapaz, está mal feito esse negócio aqui. Mas ele aceita, né? Ele recebe, né? Aquele presente, né? Às vezes é um desenho, né? Um desenhozinho meio rabiscado ali, né? Então, assim, mas a intenção e a sinceridade, né? Então, um pai aceita, né? E Deus é o nosso pai, ele nos aceita por graça. Então, isso, irmãos, é importante percebermos o fundamento das boas obras, Cristo. Nós não temos do que nos gloriar em obras. Nosso fundamento é Jesus, é Cristo Jesus. O Pai nos aceita porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Deus sabe a sua limitação, a minha limitação. Ele nos compreende, né? Ele julga as nossas ofertas com base naquilo que podemos fazer e não naquilo que não podemos. Tem várias parábolas na Bíblia dos talentos, né? Que Deus dá 2 para um, 5 para outro. A gente aqui, às vezes, no nosso julgamento humano, colocamos padrões, né, e exigências ali, às vezes, de igualdade, mas veja, lá em 2 Coríntios 8,12, Paulo registra lá: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, Deus sabe, né? Deus conhece a oferta de cada um, o serviço de cada um. Deus conhece, Ele não quer Deus não vai exigir de mim uma coisa que eu não tenho, que Ele não me deu primeiro. Tem uma oração de Agostinho que deixava Pelágio irritado, né? Pelágio cutucava Pelágio assim, que Agostinho dizia mais ou menos assim: Senhor, me pede o que o Senhor quiser, mas me dá o que o Senhor me pede. Pode me pedir para fazer o que eu quiser, mas me dê primeiro a graça, né? Para que eu consiga fazer. Então, Deus não vai lhe cobrar o que você não tem. Agora, do que Ele lhe deu, dos dons que Ele lhe deu, dos talentos que Ele lhe deu, aí sim, você vai ser responsável. Você vai responder diante de Deus. Mas mesmo nesses talentos, você vai perceber que não consegue perfeitamente. Há imperfeições, e Deus vai aceitar por graça. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, não se preocupe, que o seu trabalho não vai ser esquecido diante de Deus. Não se preocupe com isso. Deus não é injusto. Então, nossos critérios, né, humanos, a gente pode errar, falhar, não, né, dar honra a um irmão, alguma coisa do tipo. Porém, Deus, Ele sabe, né, e Deus não é injusto, e Ele vai ser contemplado, você vai ser contemplado por Deus dentro daquilo que Deus lhe deu graça para executar. Então, temos que ter essa sabedoria. Cada irmão tem suas habilidades, né, tem seus dons, tem sua vocação. Então Deus ele entende, o Senhor entende isso. É verdade que um dia iremos dizer que somos servos inúteis quando fazemos nossa obrigação em nossos melhores momentos. Então, dentro do tribunal de Deus, a gente vai ficar ali humilhado, né? Quando o Senhor voltar diante do julgamento de Deus, traga aí suas boas obras aí, coloca aí para a gente ver aqui. Os justos, lá, quando Jesus fala lá do trono branco, eles nem lembravam, né? Quando foi que eles tinham feito as boas obras. Mas apesar, irmãos, de sermos servos inúteis, deficientes, o Senhor vai dizer, no final, por graça: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, a nossa expectativa, por graça, né, que Deus realmente tenha misericórdia, né,
das nossas boas obras, né? Que Ele tem misericórdia de nós, né? Que fazemos nossa obrigação quando fazemos o que fazemos, e fazemos de modo muito imperfeito, né? Irmãos, até aqui essa é a primeira sessão. Então, as boas obras dos justos, dos santos, dos crentes, são aceitas por causa de Cristo. O melhor crente, apóstolo Paulo, o santo mais santo que você conhece, os grandes pastores, né, que temos hoje, grandes pregadores que Deus levanta, que admiramos, eles são pecadores como nós, e Deus os aceita, eles são servos do Senhor. E por graça irá os recompensar. Certo? Então, não há vidas inteiramente irrepreensíveis à vista de Deus. Né? Nós temos que ter boa reputação, bom testemunho diante dos homens, mas diante de Deus não há ninguém irrepreensível. Né? Mas Deus nos vê através de Cristo, nos aceita e nos recompensa, mesmo em meio a essas imperfeições. Então, a base é essa, o fundamento é isso. Quando vamos praticar nossas boas obras, tem que ser em Cristo, através de Cristo, para a glória de Cristo. Nessa esperança de que Deus, o Senhor, por graça, receba essas obras. Ok, nesse ponto, sobre as boas obras dos crentes. Alguma dúvida, perguntas? Tem um microfone ali, é o desafio, né? Quem quer perguntar, né, Gabriel? Vai ter que ter coragem de ir lá no microfone, ou então pedir, tem um cabo maior, dá para estender também ali, o irmão pode levar. Então, se não, vamos seguindo. A última, diga lá, meu irmão, diácono Raimundão, grande Raimundão. O senhor falou sobre as boas obras. Os 3 que foi escolhido para tomar conta do comércio do moço, que ele deu 5, 2 e 1, os 2 primeiros, ele fez boas obras. E o último, ele não fez boas obras, ele foi castigado? Sim. Ele enterrou, né, o talento dele, né? Você vê lá na parábola que ele teve um medo carnal, né, do Senhor, nem colocou no banco o dinheiro, né, e simplesmente enterrou aquele talento. Né? Então, as boas obras, irmãos, assim, nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras são a evidência de uma fé genuína. Então, nós vamos falar aqui mais na frente o seguinte: há um sentido que você é salvo, outra coisa também, viu, Raimundão, que eu vou falar agora aqui, da justificação. Há um sentido em que você é salvo pelas boas obras de Cristo. Então, essa pessoa aí, lá da parábola, ela é um tipo daquela pessoa que ele não tinha as boas obras de Cristo também. Porque mesmo que, por exemplo, ladrão da cruz não deu tempo de fazer boas obras. Mas ele tinha a justiça de Cristo. Eu vou falar sobre isso aqui. Então, quando a gente fala assim que não tem boas obras, o fundamento da salvação, da minha salvação, da sua, são as boas obras de Jesus. Por essas boas obras de Jesus, aplicadas a nós pela fé, nós somos justificados. E o justificado vai também produzir boas obras imperfeitas, mas ele vai produzir, por graça, essas boas obras. E essas boas obras feitas em Cristo vão ser aceitas, por graça. A ideia do argumento é isso. Certo? Mas eu vou explicar aqui mais na frente. Porque que não tem ninguém assim, sem... A fé não vai ser nula totalmente. Ela vai produzir algo. Entende? É porque na própria leitura, nessa parábola, ele diz ao moço que enterrou, que guardou o dinheiro, sim, que ele sabia tudo da vida do patrão, e sabia que o patrão era exigente, cobrava muito, então ele teve que guardar o dinheiro para não ter a reclamação do patrão. No pensamento, quer dizer... Ou seja, uma fé uma fé morta, né? O que Tiago diz, né? É uma fé, ele conhecia o patrão, ele sabia que ele ia ser cobrado e não fez nada quanto a isso. Tá bom, né? Então, realmente, assim,
Apesar, irmãos, viu assim, ali é uma parábola, né? Então a gente tira essas lições assim, mas existe uma ideia central ali, né? Há uma ideia central. Então a gente tem que ter cuidado também, cada gênero ali da Bíblia, parábola, assim, existe um propósito ali central, né? Mas eu creio que dá para retirar sem prejuízo do texto ali essa ideia, sim, de que a falta de boa obra ali é uma evidência, né, de que aquela pessoa não era um justo, não era um crente e tudo mais. Mas eu creio que eu vou abordar isso aqui um pouco mais na frente agora. Pastor, então, e os não crentes? Eu conheço vários não crentes que são muito mais zelosos em boas obras do que os crentes. Gente que dá a vida para ajudar o próximo, e não são pessoas regeneradas, né? Não são pessoas cristãs. O que é que a confissão de fé tem a dizer sobre isso, né? E a palavra de Deus? Então, na seção 7, a confissão de fé fala disso. Ela vai dizer: as obras feitas pelos não regenerados, veja que ela não chama boa, né? Ela chama obras, feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmo como aos outros. Então, ela começa dizendo o quê? A confissão de fé? Que essas obras, algumas obras que os não crentes fazem, são de acordo até com a palavra de Deus. Né? Amar o próximo. Lá depois você leia, vou citar, mas leia com atenção lá, 1 Coríntios 13, que fala, Paulo ele vai dizer, o texto famoso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, se não tem nada disso me valeria, né? Então ali está falando de alguém que não é crente, né? Alguém que não tem a fé, que não faz por amor a Deus aquela obra, nem para a glória de Deus. Então, grandes obras, né, aí são demonstradas ali pelo apóstolo Paulo como sendo sem valor diante de Deus. Mas há um sentido, a confissão de fé reconhece, que essas obras são úteis. Irmãos, imaginem, a gente aqui, o pessoal fala aí que os evangélicos estão crescendo, coisas desse tipo, mas assim, a verdade é que a gente é a minoria ainda, né? E crente genuíno, crente, a gente sabe que é menos ainda, gente sincera, fiel, né? Imagine, irmãos, se os ímpios não fizessem coisas boas obras, a gente depende deles a cada momento. Então, quando você ficar doente, você não vai lá querer saber se o cirurgião é crente ou não é crente, não. Ele não é crente, ele não é cristão, mas ele está ali para fazer aquela função. Ele estudou, ele sabe fazer, é uma boa obra, não é salvar a vida de alguém, não é uma boa obra. E ele ganha mérito com Deus? Não, como crente, se fosse um médico, né, um médico cristão, ele fazendo para a glória de Deus, servindo a Deus naquela vocação, ele vai ser galardoado. Assim como a dona de casa que passa o pano no chão para a glória de Deus também. Cada um na sua vocação. Mas essas coisas são úteis. A utilidade nas coisas boas, nas obras, nas coisas que são feitas. Seria muito pior o mundo se os ímpios abrissem mão, né, de fazer qualquer coisa boa. E eles fazem, né? E pais que não são cristãos cuidam bem dos seus filhos, né? Várias coisas que são úteis, né? Que são coisas ordenadas por Deus. Tem gente que não é crente, mas que casa direitinho, cumpre a função de marido, a mulher cumpre a função de mulher. São coisas boas em si, coisas que a Bíblia diz que tem que ser feitas. E são coisas úteis. Ou seja, nós não temos que ser ingratos, né, como crentes, desprezar que há um resquício da imagem de Deus nos ímpios e que nós somos servidos pelo bom trabalho deles também. E não falo isso assim com orgulho, né, porque, não com superioridade, né, porque eu já vi que os judeus eles olham para os gentios com superioridade. Não sei se todos, né, mas como se a gente fosse escravo deles, né? Mas há um sentido em que Deus governa essas coisas, né, e as obras dos ímpios são úteis. Contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé,
não são feitas devidamente segundo a palavra. Então, são obras desconectadas da palavra, eles não têm o fundamento, Cristo e a sua palavra. O fim ou o propósito não é justo, ou seja, o que é o propósito justo? A glória de Deus. Calvino, os reformadores, eles entenderam isso, que tudo é para a glória de Deus, isso é bíblico, mas tudo é para a glória de Deus. Então, as pessoas não cristãs têm um erro grave no que elas fazem, nas suas boas obras, que é o propósito, o fim, a finalidade. Para que é que eu faço o que eu faço? Eu tenho que pensar, irmão, você tem que pensar. Por que é que eu sou um pastor? Por que é que eu faço o que eu faço? É para a glória, eu tenho que entender que é para a glória de Deus. Você tem que entender que o que você faz é para a glória de Deus. Porque o mundo não pensa assim. E eles, às vezes, impõem isso sobre os santos, os justos. Eu mesmo, quando fui fazer seminário para pessoas amigos, ímpios dos meus irmãos, quando contava, eles achavam que era esperteza minha, querer ser pastor. E muita gente pensa isso, talvez até hoje pense. Mas eu, diante de Deus, por que é que eu acordo? O que me motiva estar domingo de manhã aqui? Muita gente pode pensar que é porque eu sou assalariado. Muita gente pode pensar, eu tenho que ter consciência, eu estou aqui para me alegrar no Senhor, para prestar culto a Deus. E eu tenho um serviço que eu presto, dentro da minha vocação, que é instruir a igreja, é pregar o Evangelho. Eu entendo que eu tenho uma vocação para isso. A mesma coisa você lá no seu trabalho. Você é digno do seu salário, da sua profissão. Mas se você é um crente, você vai entender e querer que você está ali para a glória de Deus. Você vai ter galardão. Não é maravilhoso, Muita gente acha que só vai ter galardão coisas feitas na igreja. Isso era uma mentalidade medieval. Na Idade Média, tinha duas categorias de pessoas: os religiosos, que estavam nos conventos, as freiras, os monges, e tinha o povo comum, que era um povo que vivia uma vida qualquer. E as pessoas não entendem isso, irmãos. Tem influência no nosso meio evangélico, mas na igreja reformada, não. A gente tem que entender que não é assim que nós pensamos. Então, você vai fazer boas obras todos os dias, na sua casa, sendo um bom esposo, um bom filho, na sua profissão, na igreja também. Se você tem um trabalho, alguma coisa que você faz na igreja, faça para Deus, faça para a glória de Deus. Os cargos que a gente tem, às vezes o pessoal brinca com o menino da projeção, tem muitos memes aí, brincando com o rapazinho. Faça para a glória de Deus, o zelador da igreja, o irmão que faça para a glória de Deus. Vai ter galardão dessas coisas. Se Deus lhe chamar para ser um missionário, um pastor, na nossa igreja, eu entendo particularmente que o missionário é um pastor, vá para a glória de Deus. Certo? Então, há um defeito, um problema que torna inutilizada as obras dos ímpios, que é o propósito. São pecaminosas e não podem agradar a Deus. Nem prepara o homem para receber a graça de Deus. Essas obras dos ímpios, elas não têm valor nenhum, nem para dizer assim, então, porque tem uma linha teológica que diz assim, que Deus previu algo no pecador e aí escolhe. Como a nossa igreja é agostiniana, é a doutrina da graça, nós não entendemos que Deus não viu nada em mim nem em você para nos escolher, para me escolher nem lhe escolher. Então, você não foi salvo porque Deus viu lá, fulano de tal é muito sincero, bom, ele faz obras, e aí é uma pessoa boa, maravilhosa, eu tenho que escolher essa pessoa para estar no meu reino. Não foi isso que Deus viu, pelo menos não é o que a nossa igreja entende. Porém, embora o ímpio não faça nada que é aceito diante de Deus, o ímpio chegar e dizer assim, pastor, estou entendendo, você aí está dizendo que, quer dizer então que nada que eu faço presta.
então não vou fazer mais nada não. É pior. Ele diz, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso. Quando o ímpio chega nesse entendimento assim, isso é um mal gigantesco. Né? Quando ele diz assim, quer dizer que esse Deus cristão aí, nada está bom do que eu faço? Então pronto, aí chuta o pau da barraca. Né? Então pronto, aí nesse momento, isso ainda é pior, ainda é um pecado maior ainda. Se ele não se arrepender, a situação dele piora. A confissão cita aí, 2 Reis 10, 30 a 31, de um tal de Jeú. Esse Jeú era ímpio, e Acabe também era ímpio. Mas veja o que Deus diz. Porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono. Esse indivíduo aí era ímpio. Mas num determinado momento ele fez o que Deus mandou. E Deus diz, você vai ter filho no trono até a 4ª geração. Acabe teve um momento que Acabe chorou lá diante de Deus, deu um choro lá, e Deus foi humilde, né? Aí Deus, não, Acabe, tu não vai ver o mal que eu vou mandar sobre Israel, não. Irmãos, não quer dizer que Acabe se converteu, não. Então, Deus, ele é pior. Essa pessoa que se rebela, ela vai estar debaixo de mais juízo. Então, mesmo o ímpio que tenta andar direitinho, ele é beneficiado por não andar numa vida dissoluta, né? Uma vida abertamente ímpia. Outro exemplo aí da dificuldade de entendermos a boa obra e a má obra, Hebreus fala de Abel, né? Que ofereceu o mais excelente sacrifício. Quem olhava ali, estavam os dois irmãos cultuando a Deus. Né? Mas a gente sabe que a oferta de Caim, alguns vão dizer que a forma estava errada e o conteúdo, e a intenção. Né? Por isso não foi aprovado Caim. Mas externamente os dois estavam cultuando. Poxa, o que é que Deus quer mais? Né? Os dois estavam adorando. Né? Mas, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Caim não tinha fé. Né? Ele diz aí, Hebreus, né? É necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E lá depois, eu vou citar aí, mas você pode ler o capítulo todo depois, 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a obra do não regenerado, essa pessoa não regenerada, ela não ama a Deus, ela não tem o alvo, a glória de Deus. Agora, essas obras são úteis. Há um sentido de gradação que é melhor do que ela não fazer nada, né, em certo sentido. Mas, para ser aceito, justificado, isso não tem efeito. E, assim, não vai ganhar bônus nenhum no final por isso. Certo? Então, os não cristãos, às vezes você olha um não cristão e diz, essa pessoa é ética. E não é crente. Eu vejo uns crentes que torto aí, e a pessoa não é crente. Inclusive, na história da igreja, alguns pais da igreja, olhando para os gentios gregos, eles, acho que foi Justino, ele tinha a doutrina do logos espermáticos, que ele dizia que Deus distribuiu entre os ímpios uma luz da natureza, que eles iam ser salvos por essa luz aí, o logos espermáticos aí, e aí eles criam na salvação de gente não crente, que não tinha a Bíblia, porque eles viam ética, moral nessas pessoas lá, e ficavam assim meio confusos, né? Poxa, a pessoa não é crente, mas uma pessoa boa, será que Deus não vai aceitar, né, ela no final? Então, Deus, ele é o fundamento, irmãos. Deus olha a intenção, certo, das obras. Ele olha a motivação, a intenção dessas pessoas, certo? Suas ações procedem de um coração não purificado. Tudo está contaminado. Para os impuros, tudo é impuro. Tudo ele contamina. Onde ele pega, ele contamina. O não regenerado, tudo é impuro para ele.
Tem até acho que é em Tito que Paulo fala sobre isso, que para os puros tudo é puro, para o impuro nada é puro. Então, eles conseguem contaminar tudo com essa impureza. Se eles não se arrependerem, as boas obras vão ser queimadas no fogo, né? Não no sentido de alguns, né, que Paulo diz que alguns vão ter as obras queimadas, mas vão ser salvos como que pelo fogo. As obras de alguns são pedras preciosas, outros madeira, mas tem salvo, né, gente que vai ser salva, que não vai escapar nenhuma obra. Às vezes é algo misterioso, né, como é que vai ser isso, mas talvez porque não entenderam bem, né, o propósito das boas obras. Mas tem os ímpios, é perca total, irmãos. Os feitos deles, pode deixar a biografia maior que for, todo mundo, né, morre o homem, nasce o mito, né, o pessoal diz, né? Morre o homem, nasce. Pode ser que todo mundo ache que a pessoa é mais maravilhosa do mundo, se ela não é crente, se ela não é regenerada, é perca total das suas obras. Certo? Perca total. Suas ações não vêm de um coração purificado. Eles não são justos, mas pecadores. Não podem agradar a Deus. E isso, irmãos, aí vem a coisa que é confrontadora. A gente está falando assim, às vezes dá a entender que é pessoas lá fora, que é assim, uma divisão, né? Não, crente, o justo é o que está dentro da igreja, não, o ímpio é o que está fora. Mas não é, a Bíblia não mostra essa divisão bem assim. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas observavam as festas e cerimônias que Deus havia estabelecido. Eles aprenderam a fazer as coisas externamente. Mas no Salmo 51, né, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás. Então, Deus olha sim a questão da intenção, como a gente viu na primeira sessão dos justos, né, dos regenerados. Em Amós 5, 21 e 22, Deus diz dos crentes do Antigo Testamento, da igreja: aborreça e despreza as vossas festas, vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Ainda que ofereçais holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas. Porque essas pessoas que estão ali cultuando não têm corações regenerados, não estão arrependidas. Então, Deus, a gente vê, é como eu falei de Caim e Abel, ou então você vê ali o povo judeu, estava todo mundo ali. Quem é que diria que tinha alguma coisa errada? Quem olha não vê, né? E Deus sabe, aí Deus está dizendo. Em Jeremias 7, de 1 a 15, que eu não vou ler toda a sessão, mas os profetas diziam: o templo do Senhor é esse. E Deus diz: mas se deveras emendares os vossos caminhos, as vossas obras, praticardes a justiça, não oprimirdes o estrangeiro, etc., né, a viúva, e cuidar da viúva, etc., vos farei habitar nesse lugar. E todos esses textos mostram essa tensão aí, porque quem olhava de fora via, está tudo bem, está tudo ok, o povo está servindo a Deus, as coisas estão sendo feitas no contexto da igreja visível. E aí, em Jeremias, já ali no versículo 8 e 12 do capítulo 7, eles não acreditavam, irmãos, que Deus iria destruir o templo do Senhor. O templo do Senhor, o Senhor vai destruir o seu templo. Jerusalém, a cidade de Deus, o Senhor vai destruir. Aí Deus diz, através de Jeremias: olhe lá para Siló, que antes era o santuário. Siló estava em ruínas. Deus disse que assim faria com o templo e assim se tornaria Jerusalém. Por quê? Porque o povo estava honrando a Deus só com seus lábios, mas os corações estavam longe. Então, uma pessoa que não está com o coração quebrantado, né, uma pessoa que não é justa diante de Deus, ela pode externamente estar tudo bem, a igreja visível, nós, falando de nós mesmo como igreja, né, se a gente não tiver cuidado. A gente pode até aprender o que é que Deus quer, como é que é o culto bíblico, isso é importante, faz parte. Porém, por que eu tenho que estar no culto?
Por que eu tenho que estar no dia do Senhor aqui? Temos que estar congregados. O que é que nos motiva? É a glória de Deus? Por que eu faço coisas na igreja? Né? Qual é a motivação? E todos nós, irmãos, podemos incorrer em problemas nessa área, mas a função do pastor, da igreja, do pastoreio, da instrução, a gente tem que ser trazido de volta. Se a gente, por algum acaso, tem outra motivação, ou nem pensa no que está fazendo, nós temos que pensar. Né? Nós temos que pensar o porquê. Nos preparamos, acordamos cedo, organizamos as coisas para poder estar aqui na igreja. E também saber que uma pessoa não regenerada tem os mesmos pés que o regenerado tem para vir. Tem a mesma boca para cantar, o mesmo olho para ler a Bíblia. Mas ele não é aceito por Deus. Por que ele não é aceito? Não é porque o que é aceito é melhor do que ele, não. É porque o que é aceito por meio de Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado, né, nesse fundamento, porque é importante termos fruto, termos obras, é importante. Mas também é importante que tenha base, que seja feita corretamente, que Deus seja glorificado com essas obras. E mesmo que estejamos fazendo exatamente o que Deus quer nesse momento, vamos dizer assim, de modo amplo, né? Você está fazendo o que Deus quer em estar na igreja, congregando. Há base bíblica, por princípios, por inferência, que é o lugar que para você está na igreja mesmo, dia de domingo, certo? Mas a gente tem que ver, porque se eu, por exemplo, eu cair no erro de começar a vir para a igreja no dia do Senhor sem alegria, sem cumprir minha função, né? Eu sou pastor, eu recebo salário para estar na igreja. Isso é problema, irmãos, né? Agora, esse problema, talvez vocês nem fiquem sabendo, mas Deus está sabendo. E no final eu vou sofrer as consequências disso. A mesma coisa você, eu não sei por que você vem para a igreja. Eu não sei qual é a sua motivação. Né? Às vezes não está percebendo o porquê. Né? Os que temos adolescentes e crianças, às vezes porque se acostumou, ou porque o pai traz. Mas você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que saber. Deus vai lhe cobrar. Você que tem entendimento, Deus vai lhe cobrar. Por que você tem que acordar de manhã quando o despertador toca lá? Não é porque o pai está puxando a orelha, não. Porque você tem que servir a Deus. Você tem deveres como criatura de Deus, de servir ao Senhor. Isso glorifica a Deus, isso é bom, é agradável diante de Deus. Então, ter comunhão, a gente se vê, é bom também, né? Faz parte também, mas não é o fim principal. É a adoração, é o culto, é Deus. E aí, independente se as coisas estão ruins, é crise, eu estou com menos dinheiro, estou com mais dinheiro, nós temos que estar na igreja como crentes. Cada ocasião, cada momento. Agora, com alegria, sabendo o propósito, né, para a glória de Deus. Então, nós temos que nos examinar. É o autoexame. Porque, de acordo com os padrões de Deus, do que é bom e do que não é, nós temos que usar os padrões de Deus, não da cultura, não o que eu acho. Então, por isso que a gente está ouvindo estudo, pregação. Você tem que estar sendo direcionado para isso. Então, orientado. Então, o pregador ele tem que estar mostrando isso, né? Apontando a lei, o evangelho também, mas a lei também, não só o evangelho, né? E não só a lei. E nós temos que estar percebendo isso. Porque às vezes a gente distancia, a gente começa a pegar outros padrões do que é bom. Não, e Deus, o que é que Deus diz? Então, o nosso senso de justiça não pode ser distorcido. Nós temos que nos medir, irmãos, com a lei de Deus, com a palavra de Deus.
com o que Deus tem para nós, né? As vocações, os dons, como a gente falou, né? Que Deus exige de cada um de nós. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, quando nós confrontamos com a lei, a gente vai ver que não faz o suficiente. E aí nós vamos para a cruz, nos gloriar na cruz. E aí, irmãos, é que entra o que Raimundão perguntou, que é o quê? Nós, nesse caminho aqui das boas obras, vamos perceber que só as obras de Cristo são suficientes para nós, para nos dar paz, para nos fazer aceitos diante de Deus. Então, você não consegue, eu não consigo satisfazer as demandas de Deus. Só Cristo conseguiu, porque Ele era sem pecado. Então, onde a gente pega, vai ter imperfeição. Só Cristo conseguiu. Só as obras dele nos justificam. Então, diante do tribunal de Deus, a principal questão é: você está confiando em qual o seu fundamento na vida e na morte? Você está confiando em quê? Então, nós aqui como igreja, eu como pastor, tenho que lhe dizer: confie em Jesus, nas obras de Jesus. E como é que eu me aproprio dessas obras? Pela fé. Né? A base da nossa justificação são as obras, mas não as nossas, as de Cristo, as dele. Tá, as suas aí, né? Mas as dele. Quando estamos diante de Deus, no dia do juízo, iremos descansar nas nossas obras ou nas de Cristo? Aqui eu vou lhe dizer para você: confie na de Cristo. Se você depender das suas obras, você chegar lá e... muita gente, irmão, se sente desconfortável, não entende, né? Uma vez eu visitei em outro lugar irmãos que eram, não vou falar o gênero, irmãos que eram idosos, já não podiam mais ir para a igreja. E aí, assim, eu via uma dificuldade, né? Porque é triste mesmo, você está acostumado a estar na igreja, né? Mas às vezes assim, a gente acha que a base da nossa salvação é bom se você puder ajudar a dirigir a escola bíblica, dirigir um culto, cantar, conduzir a igreja. São coisas que são boas em si, faça para a glória de Deus. Mas no momento que você estiver de cama e não puder, acontecer uma situação que você não pode estar fazendo coisas para Deus, você continua, você aceita do mesmo jeito. Não estou dizendo, eu não falo isso assim para desmotivar ninguém a servir, a trabalhar na igreja, não. Né? Faça as coisas para a glória de Deus, mas assim, saiba disso, que mesmo que você não possa fazer nada, em tese, né? Porque você pode orar, nós podemos orar, mas mesmo assim que você não consiga fazer mais as coisas para Deus, em tese, né? Você tem as obras de Cristo, você é aceito por meio de Cristo. Né? E isso, irmãos, também a gente tem que ter esse cuidado de amar os irmãos na igreja, independente se eles fazem coisas na igreja. Entendeu? Então, de repente, vai ter irmãos com vários dons que vão poder contribuir grandemente na igreja. Mas, de repente, vai ter aquele irmão que ele vai também contribuir do jeito dele, mas assim, não vai ter nada visível aos nossos olhos. E a gente tem que ter cuidado, porque Deus aceita o culto desse irmão, a vida dele. Volto a dizer, não estou dizendo para desmotivar ninguém a buscar servir a Deus e coisas do tipo, mas a gente tem que ir para ter cuidado de outro extremo, que é ter cuidado de ficar medindo, né? Medindo essas coisas. Irmãos, está até dentro do tempo, né? 11h15, é isso? Eu vou encerrar aqui. Então, o tema, né, da nossa aula de hoje, eu creio que foi satisfeito. Ele diz o seguinte, né? Eu coloquei lá o seguinte no título da aula: as boas obras aceitáveis e as não aceitáveis diante de Deus. Então, não é eu que estou dizendo, viu? Que é que Deus aceita ou não. É a Bíblia, né? A nossa doutrina vai para a Escritura. Então, devemos fazer boas obras, né? Sirva a Deus, mas entenda isso, né? Coloque o fundamento correto, construa sobre Cristo o fundamento,
E ao olhar lá fora, agradeça a Deus, porque as pessoas fazem o bem, estão servindo, são úteis, né, para a sociedade. Mas lembre disso, e ore pelos perdidos, fale de Jesus para eles. Porque é muito triste mesmo isso que a gente falou. A gente não pode falar isso sem tristeza. De que muitas pessoas que vivem para o outro, né, de modo altruísta, vivem com profissões, né, que servem ao próximo, mas que às vezes até se orgulham disso, né? Mas que finalmente, se elas não se converterem, se elas não estiverem em Cristo, elas vão ser rejeitadas no final. E também aí trazendo para a igreja, pessoas cristãs que estão dentro da igreja e que fazem obras para sua própria glória, né? Fazem obras com outros propósitos, e ou vão ser salvas como que pelo fogo, ou corre o risco de serem pessoas que estão nas trevas, né? Não entenderam o Evangelho, a graça, né? As doutrinas da graça. Então, vou encerrar, não sei se tem tempo, né, para perguntas, não sei como é que está o pique aí dos irmãos, sei que algumas pessoas às vezes têm compromisso, né? Tem que... Pergunte lá, meu irmão, no microfone aí. Eu sou muito... O senhor falou dos ímpios, as pessoas que fazem as obras que não faz. Sim. Nós tivemos na nossa leitura, nós temos Cornélio, um homem que servia a Deus, ele era italiano, não tinha nada a ver com o povo judeu, nem com a nossa religião, mas ele servia a Deus e Deus colocou um anjo para vir conversar com ele, e naquele momento que ele pergunta ao anjo o que é que ele queria, ele manda que ele fosse encontrar com Pedro. E naquele momento Pedro ouviu a palavra com os homens que foi lá onde Pedro estava trabalhando, e trouxe, e veio com esses homens, e dali muita gente se entregou a Cristo pela obra de Cornélio, que Deus viu. Cornélio não era crente, não era nada, era um italiano, mas ele mandou. Cornélio, ele está numa categoria lá no período do Novo Testamento chamada os tementes a Deus, né? Ele era aquela pessoa que ele não era de fato, ele não era judeu, ele era um gentil, ele não era um crente ainda, ele era um temente a Deus. Então assim, mas ele precisou ouvir a pregação. Então ele era um eleito, né? Nós cremos que ele era um eleito, e Deus enviou a pregação, mas veja que ele precisou crer, e ele vê a palavra, e o Espírito veio ali regenerando. Então ele creu no Senhor, ele foi salvo pela fé. Inclusive Cornélio, quando Pedro chega lá, ele se ajoelha para adorar Pedro. Você vê como ele era desorientado, né? E aí Pedro, não, rapaz, se levante aí, né? Eu sou homem igual a você. Então ele era um temente a Deus. Então, na questão da igreja, às vezes, tem pessoas que Deus aproxima ali, e Deus vai trabalhando, e até que tem um dia que essa pessoa é regenerada, salva. Mas não quer dizer, né, embora realmente o texto de Cornélio se torne um texto difícil, porque ele tinha boas obras, né, e o texto cita, né, que ele era essa pessoa temente a Deus, que as boas obras dele, né, subiram diante de Deus. Então, existe realmente assim, a pessoa não regenerada, que ela serve à sociedade, que ela é útil, embora ela não está salva, ela está numa categoria, em certo sentido, né, acima daquele que vive no crime aberto, né, na criminalidade. Em certo sentido, ela é uma pessoa útil. Deus, ele tem, assim, a gente não entende muito bem o juízo de Deus. Para a salvação final, tem que ser Cristo, somente pelo mediador. Mas eu volto a dizer, as pessoas éticas, as pessoas que ainda aceitam casamento, mesmo que não são crentes, elas se beneficiam disso.
E às vezes Deus atrai essas pessoas para o Evangelho, né? Mas eu volto a dizer, eu entendo que o texto ali de Cornélio deixa claro que ele teve que ouvir a pregação, certo? Ele foi salvo pela fé, não por obras, né? Mas ele realmente era uma pessoa dedicada. E talvez a ênfase aí seja que mesmo uma pessoa cheia de boas obras precisa crer, ouvir a pregação. Então, esses Cornélios que estão aí, eles precisam crer, nascer de novo. Nicodemos, né? Então, essas pessoas que a gente conhece, a gente não pode pensar assim, não, fulano é praticamente um crente. Ele pode ser uma pessoa que ele não é ateu, ele até crê em Deus, ele faz boas obras. Se ele for um eleito, Deus vai preparar um momento para ele ouvir a pregação. E nós temos que orar e tentar, da nossa parte, promover isso. Fazer com que o Evangelho chegue. Porque Deus envia Pedro, faz um sonho lá com Pedro, dos animais. Pedro tinha preconceito. E quando Pedro chega, a mensagem está com Pedro. Ele diz, fale o que o Senhor mandou você falar. Então ele precisou ouvir o Evangelho, precisou ouvir a mensagem. Ele não era salvo, né? As obras, em certo sentido, eram úteis, né? Mas ele não foi salvo pelas obras, Cornélio, né? Não sei se esclarece, né? Mas o entendimento geral, pelo menos que eu tenho particularmente, é esse, né? Mas é um texto realmente que deixa confuso. Alguém pode ler a história e achar que as obras de Cornélio foram preparatórias, né? Não, agora, nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo ele tem uma obra de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes da pessoa tomar uma decisão definitiva, às vezes ela fica ali perto, ela não é uma pessoa depravada, ela está ali no ambiente, ela tem contato com a Bíblia, com a igreja, ela faz coisas para Deus. Em épocas de avivamento, há registros de pessoas que estavam ali, eram tementes a Deus, mas que disseram, não, agora que eu entendi que eu criei mesmo no Senhor para a minha salvação. Então, tem pessoas que... Existe aquela pessoa totalmente alheia, né, longe, existem pessoas que estão nessa esfera de influência. Mas o que é determinante não é isso. Tem que crer e se arrepender. Tem que ser salvo pela graça. Né? Então, não vai ser suficiente naquele dia. Se Pedro não tivesse pregado para Cornélio e o Espírito não tivesse vindo e regenerado, ele estava perdido. Com todas as esmolas que ele fez e obras que ele tinha feito. Com todo o trabalho que ele fazia, não adiantava nada. Mas também não pode dizer que não tinha valor o que ele fazia. Mas não tem valor para a salvação. Mas socialmente, todo mundo gostava de Cornélio. E tem outros casos lá no Novo Testamento de pessoas que eram tementes a Deus, alguns não eram regenerados, mas contribuíam. É como essas pessoas assim, a gente tem às vezes uma reforma na igreja, e tem aquela pessoa que não é da igreja, não é crente, mas diz, está aqui pastor, eu quero ajudar. A gente não pode dizer que isso tem mérito para a salvação dessa pessoa, porque faz isso. É útil, ela está contribuindo para que tenha uma igreja na cidade, que tenha um conforto. Isso é útil, é bom, o que ela faz em certo sentido. É uma obra útil, mas não é no sentido salvífico, não é no sentido de aceitação diante de Deus. Porém, essa pessoa que está próxima ali, que tem essa simpatia com a igreja, ela, assim, não é que é mais fácil, não é essa linguagem. Ela está numa esfera de ação ali, há uma probabilidade dela ouvir a pregação e se converter, né? De Deus atrair ela para a conversão. Então, a gente também não pode repelir, né, totalmente essas pessoas da igreja em si. Essa pessoa, ela entende, ela chega para você, não sou crente, mas eu entendo que a nossa igreja aqui, nossa cidade, tem que ter uma igreja pregando ali o Evangelho, a igreja de vocês é fiel, eu quero contribuir. A gente recebe. Né? Se não for nada ilícito, não for desvio de dinheiro, nem lavagem, né? Não for nada ilícito, a gente recebe, não há dificuldade quanto a isso não. Porém, a gente não pode dar a entender que essa pessoa está sendo aceita por Deus, que ela está bem com Deus, porque fez isso. Ela tem que ouvir o Evangelho, ela tem que crer, ela tem que se arrepender. Ela não pode achar que Deus vai aceitá-la no final porque ela deu dinheiro para a igreja. Senão a salvação era comprada. Entende? Então, assim, a gente tem que deixar claro
isso. Certo? Então, não repelir as pessoas, não considerar inútil o que elas fazem, mas ter bem claro isso, né? Então, às vezes tem igrejas que têm centro de recuperação, escolas, vai ter gente que não é crente ali, fazendo algum serviço. Às vezes a igreja vai ter alguém que não é crente na contabilidade, em várias áreas. Essas coisas são úteis, estão servindo à igreja. Mas não quer dizer que essa pessoa agora vai para o céu por causa disso. O próprio pastor, ele é um ministro, né? Se ele não for crente, se ele não crê de verdade, se ele não crê no Senhor, ele vai passar a vida toda pregando. Se ele não crê, no final, não vai ser nada aceito, ele está perdido. Não vai ser aceito. Então, não é preparatório, Deus não aceita nada fora de Cristo. Nada fora de Cristo. Então, a gente, com carinho, com amor, né? A gente deve explicar isso para as pessoas, né? Elas têm que crer no Evangelho, em Jesus. Irmãos, vamos encerrar, o tempo já está bem avançado, vamos orar. Senhor, queremos Te louvar, Te bendizer por esse dia Teu, por estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, pelos visitantes aqui também que estiveram conosco, os que acompanharam a transmissão, por essa igreja, ó Deus, nos ajuda a ser uma igreja fiel, bíblica, ter fundamento na rocha que é Cristo, mas também dá-nos graça, ó Pai, para praticarmos as boas obras, que seja para a Tua glória, que essa igreja seja uma igreja rica em boas obras, e tudo para a Tua glória, ó Pai, na orientação do Senhor, boas obras de acordo com a palavra, e que o Senhor receba, ó Deus, a nossa sinceridade, o nosso serviço, por meio de Cristo, e toma aqui as nossas vidas, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos dá um dia de paz, nos traz em paz à noite. É o que Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos em paz, 18 horas, né? Então, tente se programar, né? 18 horas, então você tem que tentar chegar antes, né? Aí 5h50 aí no máximo, né? Tá já pisando aí, entrando na igreja, porque senão a gente acaba ficando muito atrasado. Então, vamos lembrar disso, né? O trabalho começa às 18 horas, então não vamos confundir os horários. Até mais tarde.